UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos produtos a partir de substâncias naturais, com atividade funcional, vêm se mostrando cada vez mais relevantes. Com um olhar multidisciplinar integrando a nutrição, a farmacologia, a cosmetologia, bem como outras do conhecimento, o desenvolvimento de novos produtos tem por objetivo melhorar a qualidade de vida, promover o bem-estar e atuar na prevenção de doenças. O consumo consciente e sustentável também faz parte dessa iniciativa. Vamos aprender mais a respeito? No episódio de hoje, convidamos mais um dos participantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, marcado para ocorrer em outubro. E o nosso entrevistado da vez é o Marco Antônio Mota, professor da Faculdade de Farmácia do campus Zona Oeste da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Marco tem doutorado em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz, mestrado em Ciência dos Alimentos e graduação em Farmácia, ambas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenador do curso de farmácia da UERJ, sendo responsável pelo Laboratório de Tecnologia em Produtos Naturais. Eu sou Brenda Ferreira e este é o UERJ Entrevista. Obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Eu que agradeço, Brenda, a oportunidade. Professor, pode nos explicar a importância dos produtos naturais na história do Brasil e o que o levou a essa área? É um assunto de extrema relevância, né? A história do nosso descobrimento, né, perfaz um pouco dos produtos naturais, porque talvez alguns dizem que tenha sido um erro na navegação, que trouxeram os portugueses aqui, mas eles estavam em busca do caminho das Índias, né, buscando especiarias para ampliar o seu comércio, enfim. Esse é um produto natural de extrema importância na época, até então. Um outro produto natural teve um destaque fundamental, que no caso a exploração desse produto o levou quase que à extinção. Eu me refiro ao comércio do pau-brasil. Se extraía um corante de grande relevância à época para tingimento de roupas e tintura mesmo para escrita, enfim, que veio a dar a denominação da nossa terra, né, do nosso país. Então, desde a antiguidade, a convivência com diferentes grupos étnicos, o aprendizado também com os povos originários, trouxeram valiosas contribuições para o desenvolvimento de pesquisas em produtos naturais, né? A chegada dos jesuítas significou importância, né, na criação das primeiras enfermarias e boticas da época, ainda no Brasil colônia. Nessas boticas cuidavam-se e preparavam-se os medicamentos da época para cuidado dos doentes. Então a gente está falando isso do meados do século XVI ainda, né? E a gente pode destacar isso ainda durante a colonização, tomaram conhecimento da utilização dos índios de cascas secas, de espécies de chinchona para o tratamento de alguns tipos de febre. Mais tarde começou-se a isolar os princípios ativos desses extratos e chegou-se até a quinina, que durante muito tempo era a única droga utilizada para o tratamento da malária, né? Isso só veio a mudar no pós-Segunda Guerra, que aí essas quininas passaram a ser produzidas por síntese química. E se a gente for extrapolar isso, tivemos vários medicamentos que foram oriundos de produtos naturais. A aspirina, um grande exemplo, a penicilina, né, para tratamento de infecções, o captopril, né, e várias outras. O meu interesse pela área de produtos naturais começou ainda na minha graduação do curso de farmácia, pois fui aluno de iniciação científica do ilustre e saudoso professor Walter Morse, que é uma referência na área, foi um dos pioneiros no estudo de produtos naturais no Brasil, que ainda na década de 60, juntamente com outros pesquisadores, formaram o antigo NPPN. Na época era um núcleo, né, de pesquisa em produtos naturais, que se encontra dentro da UFRJ. Hoje essa sigla não existe mais, passou a se denominar IPPN, Instituto de Pesquisa em Produtos Naturais, e atualmente esse instituto leva, né, o nome do professor Walter Mohr, e com certeza isso é uma justa homenagem.
Atualmente, há maior ênfase no consumo verde. Esse consumo mais sustentável influencia a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos? Como isso acontece? Primeiramente, é necessário trazer um esclarecimento importante para que possamos distinguir os dois conceitos, né? Embora pareçam a mesma coisa, o consumo verde e o consumo sustentável são coisas complementares. O consumo sustentável engloba o conceito de consumo verde. Então, nesse sentido, enquanto o consumo verde prioriza apenas as partes da equação em seu modelo, com caráter relacionado à questão da tecnologia, utilizada na parte produtiva, a responsabilidade ambiental de caráter individual, o consumo sustentável já parte de um campo de visão mais abrangente, considerando todas as etapas, as partes da equação, bem como as ações individuais e coletivas. O desenvolvimento de novos produtos dentro de uma proposta de sustentabilidade pode agregar um conhecimento científico no desenvolvimento desses novos produtos, com isso gerando menor impacto ao meio ambiente, através, por exemplo, do reaproveitamento de materiais, produtos biodegradáveis que poderiam estar sendo descartados, e tudo isso poderá ser enquadrado dentro desta mesma perspectiva de consumo verde e também sustentável. Quais são as principais vantagens de usar produtos naturais provenientes de plantas na produção de alimentos e cosméticos? Atualmente, eu acredito, devido a uma nova tendência, estamos retornando a algumas práticas do passado, através da valorização dos chamados produtos naturais, Principalmente quando estamos falando de alimento, Hoje é sabido que o alimento natural, ele agrega muito mais benefício em nossa alimentação, à saúde, do que um alimento artificial. A gente pode fazer uma comparação. Hoje sabe-se que a sopa da vovó, ela tem um valor agregado muito superior do que uma sopa instantânea, que às vezes é rica em aditivos, conservantes, enfim, uma série de substâncias artificiais ali. Isso é válido tanto para alimentos, cosméticos também, a mesma coisa, Então, desse modo, os produtos naturais são minimamente processados, sem adição de substâncias químicas artificiais ou aditivos sintéticos. E, na verdade, eles são considerados mais saudáveis e sustentáveis. Alguns desses componentes eles possuem efeitos antioxidantes, efeitos anti-inflamatórios, de forma que eles podem prevenir um envelhecimento celular, combater a produção dos chamados radicais livres, Então, esses radicais livres, eles estão associados a processos inflamatórios, Então, esses componentes, eles são benéficos nesse sentido, eles têm um efeito protetor e podem também ajudar a modular o sistema imunológico. Produtos naturais derivados de planta e de micro-organismos demonstram ser uma fonte bastante promissora para o desenvolvimento de novos produtos, Então, as plantas, os micro-organismos, eles têm uma versatilidade, Você poderá estar produzindo substâncias através de processos biotecnológicos, sejam processos fermentativos ou também através de cultura de células. Então, tem tudo isso, um campo extraordinário a ser explorado no que tange a desenvolvimento e produção de produtos naturais. Quais são os benefícios que os consumidores podem esperar ao optar por produtos desenvolvidos com ativos naturais em comparação com produtos convencionais? Atualmente, o público costuma procurar esses alimentos na busca de um estilo de vida mais saudável, Então, hoje em dia, a rotulagem nutricional ela foi atualizada a fim de estar expondo ao consumidor o que ele está consumindo naquele produto, Então, hoje em dia tem a rotulagem frontal. Qualquer produto ali pronto para consumo se ele tem um alto teor de sódio, alto teor em açúcares adicionados, alto teor de gordura. Então, isso já nos leva, já é uma tendência para melhor, Porque cuidando da sua alimentação, você pode diminuir a incidência das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, a diabetes, hipertensão, por conta do alto consumo de sódio,
podendo até evoluir para cânceres também, né? Então, tudo isso contido nos alimentos pode estar causando alterações, né? Desequilíbrios. Então, além disso, pessoas com alergia costumam procurar alimentos ou cosméticos que estejam livres da contaminação cruzada, isentos de aditivos químicos, corantes, conservantes, emulsificantes, agrotóxicos, drogas veterinárias, né, que aquilo que é utilizado lá no campo chega até nós, consumidores finais, né? Então, tudo isso influencia. Metal pesado, está tudo ligado, né, de uma forma ou de outra na nossa alimentação, nos cosméticos. Professor Marco Antônio Mota, como é o trabalho com ativos naturais no Laboratório de Tecnologias de Produtos Naturais da UERJ Zona Oeste? Quais pesquisas são realizadas e que produtos elas geram? Pois bem, é importante colocar isso, destacar o nosso grupo de trabalho. Somos compostos por 5 professores que atuam em diferentes segmentos, são professores do departamento de farmácia e uma professora do departamento de biologia, e formamos um grupo, né? O nosso laboratório é o LTPNAT, o Laboratório de Tecnologia em Produtos Naturais, e os nossos integrantes é a professora Aline Fonseca, professora do Departamento de Biologia da área de Tecnologia de Alimentos, que desenvolve seu projeto de pesquisa com ênfase em análise sensorial e o estudo de produtos apícolas, né? Uma área também de grande interesse, né? A chamada apiterapia, a terapia baseada em produtos da abelha, né? Até a toxina da abelha, né? Que tem uma ação farmacológica muito utilizada para o tratamento de artrite, enfim, é uma área boa, de extrema importância. A professora Catarina Fíngulo, professora da área de farmacognosia, que desenvolve suas pesquisas em diversas áreas de atuação, mas sempre voltada na utilização de produtos naturais para o desenvolvimento de fitocosméticos, na caracterização de vegetais com atividade antibacteriana, desenvolvimento de filmes biodegradáveis e no estudo de contaminantes plásticos. Professor Leandro Mota, professor na área de tecnologia industrial farmacêutica, que desenvolve seu trabalho no desenvolvimento de novos fitoterápicos utilizando a nanotecnologia a fim de melhorar a biodisponibilidade dos princípios ativos. Professora Sabrina, professora de tecnologia de alimentos, que desenvolve seu trabalho no reaproveitamento e melhoramento de fontes alimentícias naturais, tais como as PANCs, né, plantas alimentícias não convencionais. E eu, que sou professor do curso de farmácia, professor de bromatologia, que desenvolvo meu trabalho na caracterização microbiana de uma bebida probiótica, chamada kombucha, né? Que, para quem não conhece, existem vários tipos de bebida probiótica que essas bebidas vão auxiliar na restauração da flora benéfica, né? A flora que coloniza todo o trato intestinal. Bem, esse é um resumo mais ou menos das nossas atividades do nosso grupo de trabalho. Professor, qual é o potencial impacto do trabalho do laboratório na vida dos moradores do Rio de Janeiro? É possível pensar também em uma escala maior? Bem, os trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo no LTPNAT são trabalhos acadêmicos, né, desenvolvidos pelos nossos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação. Lá temos um programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Atualmente, a professora Catarina está desenvolvendo um trabalho que envolve uma pesquisa e coleta de campo na reserva de Guaratiba, que fica próximo ao nosso campus, né, que aproveitando a grande área de manguezal existente naquela região, bem como também uma área de Mata Atlântica. Esse trabalho de coleta consiste exatamente em avaliar o potencial fitoterápico, além do desenvolvimento de um fitocosmético, né? Então, a pesquisa de plantas que poderão estar oferecendo esses componentes, esses compostos. Tem a professora Sabrina também, que eu citei anteriormente, que está desenvolvendo um trabalho juntamente com escolas do ensino fundamental para a implantação de hortas e divulgando o conhecimento sobre a utilização de PANCs, né, na dieta. Então, a gente procura
de uma certa forma, está diretamente, através de ações extensionistas, ligados ao atendimento do público externo também, né? Então, sobre se pensar em uma escala maior, a gente entende que isso não é uma tarefa fácil, pois para o desenvolvimento desta tarefa se faz necessário todo um suporte e também um apoio governamental, né, a fim de suprir as necessidades e demandas destas ações. Então, fica aí um desafio. Professor, as pesquisas desenvolvidas no laboratório contam com parcerias, certo? O senhor pode falar um pouco sobre como funciona essa colaboração? E também sobre a importância do trabalho conjunto entre universidades, indústrias e o governo no desenvolvimento de produtos farmacêuticos baseados em ativos naturais? No presente momento, estamos realizando, nossos trabalhos contando com diversas parcerias, sejam elas internas através de colaborações com outros colegas dentro do nosso campus, gerando a chamada interdisciplinaridade entre as pesquisas científicas que são desenvolvidas em nosso campus, que fica em Campo Grande, e cabe ressaltar que a professora Catarina, que conta com auxílios financiados pelo governo através de editais da FAPERJ, tendo sido realizadas parcerias internas e externas e a utilização de diferentes laboratórios multiusuários, então é onde se dá principalmente essas parcerias de trabalho, envolvendo universidades. Nós não temos ainda a chamada PPP, parceria público-privada, com indústrias, mas a gente está sempre buscando. O professor Leandro Mota, que faz parte do nosso grupo, ele está buscando uma parceria com a Macrofarma. O seu trabalho está diretamente ligado a isso, a parte de nanotecnologia e biodisponibilidade de princípios ativos. Então, isso está sendo construído, esse tipo de parceria, Professor, sabemos que produzir ciência envolve muitos desafios. No caso do laboratório, quais são os principais desafios enfrentados para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos a partir de ativos naturais? Como desafios estão a falta de apoio governamental no que tange à pesquisa científica, além da regulamentação da Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, a produção de acesso a esse tipo de produtos, de materiais. A gente entende que é necessário, mas poderia ser, às vezes, menos burocrático, a harmonização da regulamentação em toda a cadeia produtiva na indústria de plantas medicinais e fitoterápicos, o que acaba gerando uma morosidade para a implantação de políticas públicas voltadas para o processo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento em produtos naturais, o que poderia estar sendo melhor aproveitado, o potencial de recursos naturais que o nosso país, com essa diversidade toda que ele tem. E para finalizar nossa conversa, vamos pensar no futuro? Quais são as tendências no campo de produtos farmacêuticos com atividade funcional? As perspectivas são muito promissoras, mas tudo depende da continuidade do segmento das pesquisas básicas, para o entendimento e compreensão de como esses compostos com atividade funcional irão atuar nos sistemas biológicos, Então, sendo necessário algumas etapas a serem desenvolvidas que vão desde a prospecção desses compostos, a extração, em alguns casos a purificação também, o isolamento, além de testes, em modelos específicos, sejam testes in vitro e testes in vivo, a fim de assegurar a segurança, a estabilidade na utilização desses compostos, Mas as tendências são as melhores possíveis, aproveitando tudo que foi comentado aqui na nossa conversa anteriormente, através do consumo verde na sustentabilidade para fins da utilização desses compostos obtidos, de origem em produtos naturais. Muito obrigada, professor Marco Antônio. Eu que agradeço a oportunidade, Brenda? Para mim foi um prazer poder estar falando ao nosso público aqui sobre o trabalho que a gente desenvolve em nosso laboratório. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre os benefícios e os desafios do desenvolvimento de produtos farmacêuticos com propriedades funcionais. Marco Antônio Mota participará do evento ERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense. Compondo a mesa sobre saúde no dia 25 de outubro, último dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus UERJ Maracanã.
Acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br/radioerj e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.